Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai para a nossa aula 14, nossa penúltima aula deste curso, que é a aula de Eletrodinâmica 1. Tá? Por que eletrodinâmica? Tá? Ao contrário do que muitos livros didáticos colocam, principalmente os livros de ensino médio, eletrodinâmica não é o estudo da corrente elétrica, ou melhor, é também o estudo da corrente elétrica, mas em condições dinâmicas, em que os campos elétricos e magnéticos variam. Então, por isso que o Griffiths, aquele livro do Griffiths, né, o Griffith, como vocês queiram, ele é a Classical Electrodynamics. Então, significa que é eletrodinâmica clássica, por causa disso. Tá? Vamos apresentar aqui as equações de Maxwell na forma final. Eu vou pressupor que vocês já tiveram na Física 3 uma introdução, e na Física 4 uma introdução às ondas eletromagnéticas, e as leis de Faraday e de Ampère-Maxwell a gente já vai trazê-las na forma final aqui, assim como a gente fez com as outras. Então, depois a gente vai generalizar tudo que a gente viu, e vai também, no final das contas, fazer as deduções. As equações de Maxwell no vácuo são, tá, gente? A gente tinha estudado equações de Maxwell no vácuo, era dividir E era ρ dividido por epsilon zero, e o hot de E igual a zero, o que tornava o campo eletrostático um campo irrotacional. Não é isso que vai acontecer agora, tá? O campo eletromagnético ele vai ter também uma componente rotacional. Isso é muito importante para a constituição do que a gente chama de onda eletromagnética. O divergente de B é zero, continua sendo zero, lei de Gauss do magnetismo. Agora, o rotacional de B, que era dado pela lei de Ampère, rotacional de B era μ0J, ele agora tem um outro termo, que é a chamada corrente de deslocamento. Ele é um μ0, ε0, del E, del T. Essa terceira equação é a lei de Faraday. Ela vai falar para a gente que um campo magnético variável produz um campo elétrico no espaço. E a quarta equação continua com a ideia de que corrente produz campo magnético, mas ela amplia a noção de corrente porque ela vai falar que um campo elétrico variável no tempo produz também um campo magnético no espaço. Certo? Então, ao contrário do que dizem muitos livros didáticos, o do Barcelos incluso, então fica aí a crítica ao livro do Barcelos, o termo μ0 ε0 del E del T, ou del D del T, que é a corrente de deslocamento, ele não foi introduzido pelo Maxwell porque era simétrico à lei de indução, e tampouco porque ele levava à conservação da carga. A forma com que o Maxwell escreveu as equações e a forma, o modelo que ele construiu para chegar nas equações não era o modelo que era usado agora. Mais justo seria a gente dizer que essas aqui são as equações de Stokes-Heaviside, tá? Porque elas são devidas ao Gabriel Stokes e ao Olivier Heaviside. São as equações de Maxwell escritas nessa forma sintética, mais condensada. As equações de Maxwell eram escritas componente a componente, tá? Não tinha esse negócio de rotacional, era tudo escrito em termos das derivadas abertas mesmo. Então, imagina só a dificuldade que era. Então, Maxwell vai trazer a elaboração de um modelo mecânico para o éter. É isso que ele faz. O Maxwell ele pega o trabalho do Faraday, pega o trabalho do Lord Kelvin, que era o William Thomson, vai tentar fazer um modelo mecânico para o éter e chega em algumas respostas. O Alan Chalmers tem um artigo de 1975 que ele discute os erros que o Maxwell cometeu e as consequências desses erros. Mas o Maxwell chega à seguinte conclusão: as ondas eletromagnéticas e a luz são a mesma coisa, tá? Ou seja, ele vai dizer que a luz é uma propagação ondulatória do espaço, tá? E ele vai chegar nessa conclusão pelos valores medidos de velocidade da luz, que são semelhantes aos valores de uma onda eletromagnética. Ele diz assim, cara, ó, tá aqui, tô entregando isso para vocês. Se vocês não estão vendo a mesma coisa que eu, aí é problema de vocês. Mas ele diz assim: olha, é difícil negar que essas coisas sejam as mesmas, tá certo? Então, de toda forma, né, eu não vou invalidar o que o Barcelos falou, vou invalidar do ponto de vista histórico, mas ele não está falando uma bobagem, ele está falando uma coisa muito verdadeira. Se você toma o divergente da lei de Ampère, de fato a gente tem a conservação da carga, tá? Mas o Maxwell não tomou isso como premissa, isso é um dado histórico incorreto.
Tá? Então, o rotacional de B é μ0J mais μ0 del E del T. Se você toma o divergente de um rotacional, isso aqui dá zero. Você pode colocar o divergente aqui pulando essa constante pula para fora do divergente, porque o divergente é uma derivada. A mesma coisa aqui. Como E é uma função minimamente diferenciável, uma vez no tempo e uma vez no espaço, porque ele satisfaz uma equação de equações diferenciais desse tipo, então ele tem que satisfazer essa premissa, você pode intercambiar essas derivadas e você pode tomar a derivada do div de E. Quem é o div de E? Rho sobre ε0. Esse ε0 corta com esse ε0, esse μ0 vai ficar em evidência e vai ser de certa maneira, ignorado, porque você vai ficar com μ0 dividir j mais del rho del t dentro de um parêntese, e aí você fica com a equação da continuidade no final das contas, que div de j mais del rho del t é igual a zero, ou seja, a lei de Ampère-Maxwell tem implícita nela a conservação da carga elétrica. Isso aqui é lindo, é maravilhoso, tá? Dinâmica dos campos eletromagnéticos. Então, o campo eletromagnético agora é uma função também do tempo. Tá? Ele é função da posição e também do tempo. Então, isso acontece pois tanto a lei de Faraday nos indica que um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico no espaço, como a lei de Ampère-Maxwell nos ensina que um campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético no espaço. Então, essas duas coisas estão acopladas. Esses termos temporais, eles acoplam as equações diferenciais. E é por isso que a gente fala de campos eletromagnéticos. Do ponto de vista histórico, a primeira relação estabelecida entre eletricidade e magnetismo, ela ocorre ali antes de 1821, naturalmente várias coisas, mas a primeira constatação adequada e empiricamente válida, ela é vinculada ao Ørsted, ao Ørsted, né, como a gente chama, que o Ørsted vai fazer o experimento que mostra que a corrente elétrica produz campo magnético. Então, ele vai juntar a eletricidade, que era o estudo das cargas elétricas, o galvanismo, que era o estudo das correntes elétricas, e o magnetismo numa coisa só. Tá? Mas não é disso que a gente está falando. A lei o experimento de Ørsted não leva em conta o caráter dinâmico do campo eletromagnético que começa a aparecer nos experimentos de Faraday e vai ser comprovado experimentalmente 20 anos após o Maxwell ter publicado seu trabalho, mais de 20 anos após o Maxwell publicar seu trabalho, e o Maxwell já tinha até morrido, ou seja, o Maxwell propõe uma estrutura teórica, e é por isso que é muito valioso, né? Se vocês puderem ler também o artigo do Ricardo Caran, o Maurício Petrocola, em 2014, que é relativo à tese de doutorado do Caran, em que ele vai trazer esses modelos, as formas didáticas em que esse conceito é introduzido na sala de aula, ele vai contar também essa história. Então, é muito interessante que vocês possam ter acesso a esse artigo, posso colocar lá no grupo também. E, basicamente, a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday, elas trazem esse acoplamento entre essas equações, e o Maxwell já tinha até morrido quando o trabalho dele foi coroado. O Caron vai falar nesse trabalho dele que a corrente de deslocamento é uma construção teórica que vai ter sua validação experimental mais de 20 anos depois. Tá? No meio, as equações de Maxwell assumem a seguinte forma. Então, aqui a gente não tem mais o div de E, a gente tem o div de D, que é o deslocamento elétrico. Ou seja, o div do deslocamento elétrico, o divergente do deslocamento elétrico, é igual à carga elétrica. Isso que a gente já tinha visto lá na eletrostática dos meios materiais. O div de B é igual a zero, tá? Algo que a gente já tinha visto também na magnetostática dos meios materiais. O Rho é menos del B del T, a lei de Faraday. E a equação que é mudada aqui, ó, muda uma do elétrico e muda uma do magnético, naturalmente, né? Então, ó, rotacional de H é J, que é a corrente de condução, mais a variação do deslocamento elétrico, que é a corrente de deslocamento. Tá? O nome corrente de deslocamento ele não tem nada a ver com deslocamento de cargas. Ele está associado com o vetor de deslocamento elétrico, mas também não tem nada a ver com isso. Hoje a gente entende dessa maneira, mas a natureza de corrente de deslocamento é. Maxwell traz esse nome porque ele vai supor que essa corrente está associada ao deslocamento das partículas eletricamente carregadas do éter.
tá? Então é isso. Por isso que é corrente de deslocamento. Aí depois, o vetor de deslocamento elétrico, não sei o que mais, tal, tal, tal. A gente faz essa significação. Mas a origem é corrente de deslocamento se associa ao movimento de cargas elétricas associadas ao. Desculpa, movimento de deslocamento de cargas elétricas associadas ao éter. Consideração sobre os meios. Embora a gente esteja num curso de eletromagnetismo avançado, um curso de eletromagnetismo avançado para graduação, em nível de mestrado, em nível de pesquisa científica, você vai encontrar casos mais complicados, em que você vai escrever o B como μ0, M mais H, e esse aqui como ε0 mais P, né? Ou seja, μ0, desculpa, μ0, aí M mais H aqui dentro, né? E aqui o epsilon zero e. Desculpa, aqui é outra coisa. Epsilon zero E mais P, né? É isso. No meio, tá, gente? As equações de ondas eletromagnéticas elas seguem aqui, se a gente for utilizar a relação entre corrente e campo, tá? Elas seguem uma forma um pouco mais complicada. É uma equação de onda, né, definitivamente, porque a gente tem um Laplaciano de H menos mi epsilon vezes del 2H dividido del 2H por del T2. Isso aqui seria um termo proporcional à velocidade, está associado à velocidade. O inverso disso aqui ao quadrado é a velocidade. Só um momentinho que eu tenho que atender o telefonema. Pronto, gente. Tá. E aí aqui a gente tem um termo de amortecimento. Tá? Essas ondas elas são amortecidas. Claro, se você tiver aqui, por exemplo, um meio de condutividade nula, né, isso aqui é zero. Tá? Aí você tem uma equação de onda aí para o meio dielétrico, né? Para o meio dielétrico não, para o meio magnético e dieletromagnético, sei lá, né? Mas o meio que tem essas duas características aí, tá? E aqui também, só que aqui tem uma diferença, ainda tem que o gradiente da carga, ou seja, vai aumentando a carga com respeito à posição, vai tendo também uma fonte aí desse campo elétrico, tá? Deixa eu provar essas equações aqui. As equações de contorno para o caso geral são, bom, gente, isso aqui são as mesmas condições de contorno que a gente já provou em outros ambientes, tá? Uh, a componente normal do deslocamento elétrico ela é descontínua e a diferença entre os meios é igual à carga. Da indução magnética ela é descontínua e é proporcional à componente perpendicular da densidade de corrente, tá? Densidade de corrente verdadeira, né? Que não é de magnetização. E aqui a densidade de carga livre, não de polarização. B2N menos B1N é contínua, né, com a componente normal do campo magnético, e a do campo elétrico, a tangencial, é contínua também. Tá? Bom, outra coisa interessante é que a gente pode também escrever isso em termos dos potenciais de escalar e vetor. O φ, o gradiente dele dava menos o campo elétrico, e o rotacional de B, desculpa, o rotacional de A, que era o potencial vetor, dava o campo magnético. Como a gente continua com a lei de Gauss aqui, né, o dividir B igual a zero, né, o divergente de qualquer rotacional é zero. Então, você pode escrever o B igual ao rotacional do potencial vetor. E o rotacional de E é menos del B del T, lei de Faraday. Aí o que acontece? Esse B não é hot A, você joga o hot A aqui e joga a derivada para dentro. Então você vai ficar com menos o rotacional da derivada de A. Como tem um rotacional desse lado, você passa isso aqui, na verdade isso aqui não menos, isso aqui é um mais, tá? Ó, aqui é um mais aqui, tá? E aqui não é E não, aqui é um A, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui é um A.
tá bom? Então, E mais del A del T é menos grade φ. Eu botei ao contrário aí, né? Perdi o sinal aqui, agora tá certo, porque a gente passa para o outro lado, tá? Então, o rotacional desse vetor é zero. Então, esse vetor pode ser derivado de um gradiente. Por quê? Quando você tomar o rotacional desse gradiente, vai dar zero, tá? Então, por isso que agora o potencial escalar, tá? Ele não é mais, o gradiente dele não é menos E, tá? E não é menos o gradiente dele. E é menos o gradiente menos a variação do potencial vetor. Mais uma vez, né? O potencial vetor e o potencial escalar estão interconectados e interconectam também os campos elétrico e magnético. Aí tem uma coisa interessante que eu já comentei em outra aula, né, quando a gente foi falar do potencial vetor. Eu acho que era aula 7 ou aula 8, alguma coisa assim. Então, é a liberdade de gauge, tá? Ou de calibre. Então, o campo ele pode ser escrito em termos dos potenciais vetor e escalar. E o campo ele é invariante para as transformações de gauge. Ou seja, se você pega o A, como o A é um rotacional de alguma, B é um rotacional de alguma coisa, você troca o A por um A mais o gradiente de algo, você vai ter o mesmo campo. Tá? Na mecânica quântica, a gente tem o experimento de Aharonov-Bohm que mostra aí o significado, uma diferença, naturalmente, em relação à física clássica, e mostra o significado aí do potencial vetor. Interessante, mas não faz parte do escopo desse curso. E aqui, o φ ele pode ser deslocado por uma derivada temporal. Tá? Se você coloca um φ mais uma derivada temporal, isso não vai alterar o resultado do seu campo elétrico. E se você deslocar o A de um gradiente de φ, não vai alterar o seu potencial, não vai alterar seu campo magnético nem o seu campo elétrico. Tá bom? Isso aqui é liberdade de calibre. A gente vai usar esse princípio para a gente achar as equações de onda eletromagnéticas não homogêneas, tá? Então, ó, os potenciais escalar e vetor satisfazem a equação de onda no chamado gauge de Lorentz. Se você for ver, tá? Tira esse termo bem aqui que tem variação temporal. Se você tirar esse termo que tem variação temporal, sobra o quê? Que o nabla 2φ é menos ρ dividido por E. É o quê? Equação de Poisson. É o quê? É eletrostática. Então, em outras palavras, se você tem um caso estático, você tem eletrostática. Porra, pô, você está me chamando de burro? Não. Eu estou falando uma coisa óbvia porque possivelmente você está concentrado em entender isso e essa coisa óbvia talvez nem tenha passado pela sua cabeça agora. Mas, ó, se você tem um bom olho aí, né? Também não estou te chamando de zureta, tá? Mas se você tem um olho assim clínico para coisa, vai ver que se o φ não depende do tempo, esse termo é zero. Tá? Depende só da posição. Aí você vai ter a equação de Poisson. A mesma coisa aqui, ó. Se o A só não depender do tempo, seria um potencial vetor estático, o nabla 2A ele vai sobreviver, mas esse aqui vai para zero, porque é uma derivada temporal. E o MJ vai sobrar também. E isso aqui daria uma equação do tipo Poisson que daria para a gente o potencial vetor, tá bom? Que é de uma forma parecida com o do escalar, só que ele tem três componentes. Tá certo? Bom, mas ele não é o caso. Aqui a gente tem uma derivada temporal aqui, tá? Essa derivada temporal ela aparece no chamado gauge de Lorentz, é uma condição especial que a gente pode impor sobre os potenciais e aí a gente vai ter equações de onda não homogêneas. A gente vai resolver essas equações na próxima aula, tá? Junto com as equações de onda homogêneas. Eu vou dar uma solução para vocês geral das equações de onda. Vamos trabalhar nas condições de contorno e vamos chegar em algumas coisas que vocês devem ter visto na física clássica, que são as leis da refração, da reflexão, e também eu creio, tá? Não vou garantir para vocês certeza, que se relaciona à polarização e talvez à difração, mas eu não tenho certeza, tá bom? Observações. A corrente é fonte do potencial vetor e a carga é fonte para o potencial escalar. Mas olha o detalhe: ambos estão acoplados por conta da variação de carga que produz corrente. Então, cargas variáveis e correntes criam tanto campos elétricos como campos magnéticos. As equações elas só estão separadas por causa do gauge particular escolhido. Então, se carga varia, a gente está associando isso a uma corrente. I é dq dt, não é?
Pois é, então se a carga está variando, tem uma corrente associada. Se tem corrente associada, tem campo magnético. Se tem campo magnético e esse campo magnético é variável, ele produz um campo elétrico no espaço. Se tem campo elétrico no espaço, ele produz um campo magnético no espaço. Se tem carga variável, produz um campo elétrico variável no espaço, e produz um campo magnético. E é isso aí, entendeu? Essas coisas estão todas interconectadas. Energia no campo magnético. É possível provar que o campo eletromagnético possui energia. Ela satisfaz a seguinte equação de balanço. O divergente de E vetorial H, que nós vamos carinhosamente, nós não, né? Que já foi chamado na literatura aí de vetor de Poynting, tá? Ele tem um significado físico, a gente vai debater esse significado físico já já, tá? Mas o divergente dele mais a derivada da densidade de energia, que é a energia por unidade de volume, tá? Elas vão resultar em menos o produto escalar entre J e E. E isso aqui está associado, tá, gente, a uma potência por unidade de volume, tá bem? A gente vai debater também qual é o significado de cada um, começando naturalmente pelo vetor de Poynting. O vetor de Poynting S, que é E vetorial H, ele expressa a quantidade de energia por unidade de tempo e área irradiada para fora ou para dentro, tá? Aí vai depender do sinal do vetor de Poynting, de uma superfície gaussiana arbitrariamente colocada no espaço, ponto a ponto, tá? Se você toma o fluxo desse vetor de Poynting, você vai saber quanto é que é a energia irradiada através da superfície gaussiana. Tudo certo? Então, se você tem aqui em algum ponto do espaço, é, um, pensa no Sol também, né? Pensa no Sol também. O Sol está irradiando energia o tempo todo, e essa energia chega na Terra. Se você pega uma superfície gaussiana e engloba a atmosfera da Terra, esse vetor de Poynting vai ter um fluxo através dessa superfície gaussiana, tá? E vai significar que está entrando mais energia na Terra, tá certo? Por quê? Porque se esse vetor está associando uma energia irradiada e essa energia está orientada para dentro dessa superfície gaussiana, então significa alguma coisa, e essa alguma coisa significa que essa energia tem que estar aumentando. É por isso que o Sol ele é responsável aí por iluminar a gente, ele tem também parte, ele carrega parte de energia na frequência aí, de ondas eletromagnéticas do infravermelho, então essas ondas também carregam uma energia. A luz do Sol é uma composição de várias frequências, tá? Então traz energia luminosa, traz energia na forma de energia térmica, tá? E aí, né, essa energia do Sol, ela chega aqui na Terra e ela penetra aí a nossa atmosfera e por isso, né, se a gente traçar uma superfície gaussiana na atmosfera, a gente pode calcular como está esse balanço de energia. Então, o fluxo total, aí o fluxo do vetor de Poynting resulta na potência total irradiada através dessa superfície. O que significa isso? Potência é o quanto de energia por unidade de tempo chega nessa superfície ou sai dela. O outro termo, o U, ele é a energia do campo eletromagnético. O termo meio de D escala E mais H escala B é a densidade de energia do campo eletromagnético. Ela é propagada sem transporte de matéria, a energia, pelas ondas eletromagnéticas. Então, não falem também que a energia se propaga numa direção, que a energia não é um vetor, tá? Você vai dizer que a energia se propaga junto aí com as ondas eletromagnéticas, e a onda sim tem uma direção de propagação, tá? Sua variação implica em energia irradiada, ou seja, variou a energia, automaticamente você já vincula isso aqui com uma radiação, tá? Se ela diminui, a energia irradiada para fora da superfície. Por que eu estou falando isso? Pela equação de balanço, jovem. Pela equação de balanço, você vê isso. Se um diminui, o outro tem que aumentar. Ou seja, se um é negativo, o outro tem que ser positivo. Se um é positivo, o outro tem que ser negativo, entende? Se há energia irradiada para fora da superfície, tá? Mas se o termo aumenta, então a energia está sendo. Peraí. Se ela diminui a energia irradiada para fora da superfície, mas se o termo aumenta, então a energia está sendo irradiada para dentro da superfície. Tá? Então, se esse termo aumenta, a derivada dele é positiva, significa que aumenta, né? Que está entrando energia. Tá? Ou seja, o fluxo do vetor de Poynting
Tem que ser negativo para contrabalançar. Se está diminuindo, significa que o fluxo do vetor de point é positivo pela superfície e, né, essa energia está diminuindo dentro dessa superfície gaussiana. Esse balanço é uma contrapartida daquela energia associada à radiação, que é o vetor de Corte, tá? Então, tem radiação, tem mudança na energia aí do campo eletromagnético. E o último termo é o trabalho. Então, ainda pelo efeito Joule, o trabalho realizado sobre um sistema de correntes produz um aumento de energia, tá? Térmica. Esse é o significado do terceiro termo. Agora nós podemos partir para as nossas deduções. Vamos lá. Primeira, né? Vamos lá. Primeira dedução aqui. Equação de onda para a intensidade magnética. Show, indução magnética. Então vamos lá. Hot de H é igual a J mais del D del T. Tá? Usando a relação J, é claro, a gente vai considerar o material único aqui, né? G, VQ, tá? E, na verdade, as relações, né? D, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. Hot H é GE mais epsilon del E del T, tá? Aí a gente vai usar o quê? Vamos tomar o rotacional dessa equação. Hot é igual ao hot de GE mais del epsilon del T. Usemos as relações div de H é igual a 1 dividido por μ, div de B. Logo, div de H é igual a zero, né? Tá? Aí, isso aqui, ó, essa identidade vetorial, ela vai ser o grade do divergente de H menos nábula 2H. Tá? Então, aqui vai ficar G hot E grote. Vou botar um ponto aqui para separar. Mais epsilon e hot del E del T.
tá? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou inverter e vou colocar a derivada, isso aqui, beleza? Mas, pela lei de Faraday, tá? O div de H é zero, né, também. Isso aqui morre. Aqui vai ficar menos baixo, baixo, B, B. Aí eu vou colocar logo aqui derivada segunda, porque é a derivada da derivada e vou trocar o sinal, porque a lei de Faraday tem o sinal negativo, né? Aí, tá? Lembrando que B é igual a mi H. Então, trocar o sinal de tudo aqui. Então, aqui vai ficar mi. Aí eu vou trocar o B por H. E aqui mi. Agora a gente já pode sumir, porque sumiu as letras, né? E aqui H. O que resulta em vamos inverter a ordem aqui para ficar igual o que a gente encontrou. Encontrou não, né? Para o que a gente encontrou ficou algo que a gente propôs. Aí isso aqui menos, isso aqui é igual a zero, tá? Então, puxo esses aqui para cá e eles vêm, né, com o sinal trocado, tá? Então, né, encontramos aqui. Dedução 2, tá? Equação de onda para o campo elétrico. Dessa vez a gente vai começar com a lei de Faraday. Então, Hot E é igual a menos del B del T. Opa, viciado em LaTeX aí. Pronto. A gente vai fazer o quê? Tomando o rotacional da lei de Faraday. Já sabe o que a gente vai fazer, né? Então, isso aqui é DDT do hot, tá? Então, assim, isso se torna. Ó, como é que isso se torna isso? Eu vou pegar aqui, e isso aqui vai ficar o grade do dividir E, grade do dividir E, menos nabla 2E, certo? E aqui o hot B vai ficar quem, gente? É J, J mais del D del T, tá? Isso aqui, hot B, é a lei de Ampère. E aí, no nosso caso, nós estamos com a lei de Ampère aplicada para o meio. Então, olha o que vai acontecer, gente. O dividir, eu posso relacionar, né?
tá? Ou E é igual a D sobre epsilon. Aí vocês vão dizer, professor, o senhor está ficando doido. Não, calma. O que eu vou fazer agora? Assim, então eu vou dizer aqui, ó. Eu vou trocar aqui, tá? E aqui eu vou trocar também. Pô, vocês devem estar esperando, não, mas a gente quer isolar um, né? Calma, João, que aqui o negócio está sob controle. Não se apafobe aí. G, aqui, pronto. Tá? Quem é o div de E? O div de D, desculpa. Cara, que raiva. O divergente do deslocamento elétrico é a carga livre. Logo, 1 dividido por epsilon, div de D, vai ficar aqui ρ, tá? E aqui vamos ficar ó, com G. Ah, olha aqui, eu esqueci de colocar aqui. Mi-H, né? É Mi-Hot H. Então isso aqui tem que estar faltando um Mi aqui, ó. Desculpa, tá? Fui lá sendo enganado. Hot B não, é Hot H que é isso aqui, tá? Então aqui vai ficar Mi, aqui é G, né? Mi-GE, Mi-G deu E deu T. Esse Mi-G aqui. Menos Mi-E. Desculpa, gente. A quinta série bateu forte aqui. Mijei e miei. Você é um gato agora, tá? Aí, galera, para ficar igual que a gente tinha encontrado, só vai inverter os lados, né? Eu vou passar o nabla 2e para o lado direito da equação aqui. Pronto. Aí, se você é daqueles alunos aí que, né, aí você faz aqui, né? Mas saiba que você está sendo um grande trouxa, tá? Então, ó, nabla 2e menos mi, aí eu vou até escrever assim, né? Transpor esse termo para cá. Pronto, ó. Onda e amortecimento, tá? E é igual a 1 sobre E grade de ρ. Beleza? Então, equação de onda, ó. Ah, ó, se fosse no vácuo, mi0, mi ia ser mi0, epsilon seria epsilon0, não teria essa G, porque a condutividade do vácuo é zero, tá? Não teria ρ também, nada, porque não tem carga lá, a gente não colocou carga no vácuo, e aí ia ser uma equação do tipo, ó, tá? Igual a zero. Então é uma equação de onda. Então, no vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam dessa maneira. A mesma coisa se a gente fizesse com H, tá? Vamos lá. Agora para os potenciais. Vamos lá. Equação de Maxwell. A gente quer provar? Ah, tá. Beleza. A gente quer provar aqui equações de para o potencial. Então, aqui, ó, vou botar div.
de D é igual a ρ, tá? Div de B igual a zero. Hot de E igual a menos del B del T. Beleza? E a última é hot H J mais A. Equação para o potencial escalar. Aqui, voltando, né? Porque o meu computador ele simplesmente disse que ia reiniciar e o aplicativo do Word, né? Tá? E a gente paga uma fortuna, né? Mas tudo bem, beleza. Dane-se. Vamos. Aqui, ó, equação para o potencial. Vamos tomar aqui a lei de Gauss, né? O potencial qual, né? Vai lá. Tomemos a lei de Gauss. Ó, isso aqui é E dividido por epsilon, porque o D é epsilon E. Beleza? Então, aqui, ó. Né? E é igual menos, já, menos grade φ. Beleza? Então, a gente vai tomar o divergente desta belezinha aqui. Né? A gente vai jogar esse cara aqui. Vai trocar o sinal, porque a gente não tem que ficar lidando aí com esse sinal negativo. Né? Ainda muito negativo. Tá? Vamos lá, ó. Ah, bicho. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ó, aqui, ó. O divergente do gradiente. O divergente do gradiente, ele é nabla 2 e vou trocar o sinal para o outro lado, né? Ficar menos ρ dividido por epsilon, tá? E aqui vai ficar mais derivada divergente dessa derivada, né? Tá? Bom, o gauge de Coulomb, tá? Desculpa, o gauge de Coulomb, né? O gauge de Lorentz assume que div de A é igual mais mi epsilon e t é igual a zero, tá? A gente admite isso aqui, parece até aquelas equações do tipo continuidade, né? Isso aqui, gente, leva a gente a dizer que o div de A
tá? Ele é menos isso aqui. Então, se eu dividir A é isso, se eu fizer isso aqui, vai ficar horrível, né? Eu não quero. Eu boto sempre separado para não dar a entender que a derivada é uma divisão, tá, gente? Assim, em sentido estrito, né? Sentido amplo, naturalmente, ela é uma divisão. Então, ó, é a derivada disso, tá, gente? Então, ó, derivada temporal disso. Então, isso aqui vai ficar menos mi epsilon vezes a derivada segunda de φ. Essa é a nossa escolha do Gauge de Lorentz, tá? Então, chegamos aqui, ó, é uma derivada segunda, porque na definição do Gauge de Lorentz tem uma derivada primeira. Como a gente vai tomar derivada temporal, a gente vai tomar derivada segunda, né? Então, pronto, ó, chegamos. Que potencial vetor. Mete de novo aqui, só que eu vou usar só, como eu vou usar só uma dessa vez, tá? Como eu vou usar só uma dessa vez, estamos chegando já. Essa aqui é já a penúltima dedução, tá? Eu vou pegar só ela aqui, ó. Vou pegar só a lei de Ampère. Maxwell, tá? Ampère Maxwell. Então, vamos lá, né? Escrevendo H é igual a 1 sobre mi B, tá? Então, aqui a gente vai ficar com mi J mais mi del D del T, tá? Isso aqui vai ser o hot B. Agora a gente pode dizer que o B é igual a hot de A. Isso aqui é hot do hot, né? Aí, isso aqui vai ser o grade do div de A menos nabla 2H. Não, desculpa, A. Aí o D, uma mudança que a gente pode fazer aqui também. Ah, óbvio, né? O D é igual a epsilon E, tá? Então aqui vai ficar epsilon del E del T, tá bom? Beleza? Ah, mas olha aqui o que a gente tem. E é isso aqui, né? Então, a derivada temporal disso, tá? Então, ó, aqui vai ficar, ó, derivada disso aqui, ó, quando eu for trocar pela derivada temporal de E, vai ficar menos del 2A del T2 menos mi epsilon, tá? Derivada, vou botar o gradiente, tá? Porque é o gradiente de φ aqui, aí da derivada de φ. Beleza?
Aí você deve estar, pelo amor de Deus, onde é que eu fui meter meu burro? Mas se calme, tá? Eu vou pegar tudo que tem grade, ó, e vou meter aqui, ó. Esse aqui vem negativo, né? Vem, desculpa, vem positivo, tá? E isso aqui é justamente a condição de Lorentz, tá? Vou mudar o sinal de todo mundo. Isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai ficar positivo, isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai ficar positivo. Isso aqui é a condição de Lorentz, gente. Vejam, bem aqui, ó. Gauge de Lorentz, gauge de Lorentz, gauge de Lorentz, gauge de Lorentz. Bem aqui, ó. Divide A mais mi epsilon del phi del t. Esse aqui é o próprio gauge de Lorentz, tá? Então isso aqui é zero. Reconhecendo a condição de Lorentz no gradiente, temos aqui, ó, isso. Aí aqui eu vou jogar para esse lado. Chegamos na equação de onda inhomogênea ou não homogênea, tá? É uma equação de onda com fonte. Nós vamos resolver na próxima aula. Nós vamos precisar de dois métodos, que é o método da transformada de Fourier e da função de Green, tá? A gente vai usar o método da função de Green para resolver isso aqui. Beleza? Última dedução, graças a Deus, né? Que é a energia no campo magnético. Acho que é só vocês ficam de saco cheio, né? Tá? Então, ó, o trabalho realizado pela força de Lorentz por unidade de volume é, ó, F. Por que que eu trabalho por unidade de volume? Porque essa força é uma força por unidade de volume. Eu vou pegar a força de Lorentz e eu vou trocar a carga pela densidade de carga. Certo? Então, eu vou deslocar esse elemento de carga e corrente sob a ação de uma força eletromagnética, tá? Que vai produzir uma força por unidade de volume. Mas, tá, você sabe, tá, que isso aqui, dr, pode ser escrito como VEC V dt. Isso aqui é um trabalho, tá, gente? Infinitesimal. Tá? Então, tem um sistema de cargas e correntes aqui. Esse sistema de cargas e correntes está numa região de campo eletromagnético. A gente vai calcular o trabalho realizado. Isso aqui é simples, tá? O que não é simples é o que vem depois. Então, aqui, ó. Vou jogar esse rho para cá. V. E aqui o dt, ó. Rho V é a densidade de corrente. Logo, vou chamar isso aqui logo de dw. E eu vou chamar de dw, tá? Porque é um trabalho por unidade de volume. Então, tá? Vai ficar assim. E eu vou também, né, dividir isso aqui pelo dt, porque eu sei que isso aqui pode ser entendido como um quociente diferencial por enquanto, depois a gente pode tomar o limite, e aqui vai ter uma derivada, né? Isso aqui é uma potência, é uma potencinha, tá? Eu vou chamar de Pzinho, tá? Não é. Que P pode confundir com momento de dipolo. Deixa eu ver aqui.
Aí na letra grega, né? Não, Rho é o que mais próximo de P. Sigma não. Lambda não. Delta é muito feio. Vamos chamar isso aqui de Xi. Não, Ki. Qual é o outro? É o. Ah, está aqui. Ei, pronto. Vamos chamar de Xi, que é uma coisa meio. Qualquer coisa assim, né? É isso, né? Tá? Isso aqui, gente, tá? Teremos. Olha aqui que é interessante. Isso escalar isso. Isso escalar isso. Isso aqui eu vou deixar, eu já vou chamar até de J, tá? Mas esse aqui não. Ah, esse aqui não. Tá? Produto misto. A gente não vai abrir isso aqui e mostrar que é zero, porque a gente não precisa fazer isso, tá? Você sabe que V, vetorial B, vai dar alguma coisa que é perpendicular tanto a V quanto a B. Isso aqui é uma força magnética. Você sabe que a força magnética não realiza trabalho. Por quê? Porque ela é perpendicular à direção do movimento. É isso que essa expressão está te dizendo. Está dizendo que isso aqui é zero, cara. Agora, se você quiser algo matemático mesmo, olha, V vetorial B dá algo perpendicular a V e a B. Se você for fazer o produto escalar com V, se isso é perpendicular a V, naturalmente isso aqui vai dar zero, porque o produto escalar entre dois vetores perpendiculares é zero. Então, se isso não te convenceu, vai lá e abre. Tá? Eu já ensinei a você a fazer isso, vai lá e abre, se vira, dá seu jeito, que agora eu já estou aqui já aborrecido já. Assim, não é essa a tônica agora do curso. Agora a tônica do curso é provar essas generalidades aqui e esses cálculos aí, se você não aprendeu, vai estudar lá porque já a aula foi dada, né? Então já era para estar por dentro, tá? Então pronto, olha, a potência, tá? Por unidade de volume é JE. Agora vamos abrir, né? Abramos isso. Eu não gosto dessa expressão, mas tudo bem, tá? Quem é o J, tá? Então vamos chamar aqui que é igual a J. Quem é o J? Bom, gente, J é o Rod de H pela lei de Ampère-Maxwell no meio, menos, tá? Derivada do deslocamento elétrico. Meu professor está dando um vetor claro, tô trocando a corrente aqui, o cavalo mordeu tua cabeça, foi, mano, sacanagem. Tá? Então aqui, ó, vou fazer esse produto escalar aqui, né? Então, fazendo o produto escalar, os produtos escalares, né? Então aqui é hot H escala E menos del D del T escala E. Bom, agora vai começar a brincadeira legal aqui, bicho. Né? Na verdade, eu vou até trocar esse psi aqui porque eu tô achando uma merda, né, cara? Eu vou chamar isso aqui de um Pzinho V, agora sim, ó. Ninguém tem aqui PV, né? Então, vamos trocar por PV, isso tá me incomodando demais aqui. Então, aqui. Pronto, então pronto, ó. Aí eu vou fazer o quê, gente? Vamos separar aqui. Vou fazer primeiro um, depois o outro. Então, eu vou buscar uma expressão que tenha hot H escala E.
Um candidato a isso é a seguinte identidade vetorial. Então, usando div de E vetorial H é igual a vetorial H hot E, tá? Menos E hot H. Aí, pai, eu já tenho aqui, ó. Quem eu estou procurando, não é E escala hot H ou hot H escala E? Já tenho. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar isso e vou escrever de uma forma diferente. Vou jogar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Então, ó, só vou manter os sinais aqui, porque eles vão ser trocados. Aqui, ó. Pronto, é isso, né? É isso mesmo. Então, assim, né? Colocar isso aqui, ó, por isso. Tá? Aí eu vou juntar, vou deixar esse separado para cá e vou somar aqui. Hot E, gente, usando a lei de Faraday. Então, hot E é menos del B del T. Vou copiar isso, eu vou mudar a letra aqui. Beleza? Aí sim, ó, tá? É, lembrando que agora eu vou fazer isso aqui, a derivada do produto escalar, né? Olha esse mandraquismo que eu vou fazer agora, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ah, beleza. Aí que dá para fazer o que aí, professor? Jovem, tenha calma. Então, lembre-se da relação constitutiva. 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 Tá? AMI H. Tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai trocar o B, né, por MH, né? Não é isso? B por MH? Então, troque. Então, aqui, ó. B por MH. Ele vai ficar aqui na frente. H. Aí o B eu vou jogar o Mi aqui, ó. H. Beleza? Assim. Vai ficar duas vezes Mi H, derivada de H, tá? Que é igual a, no meu termo era H escalar B, né? Então aqui 2B. Então esse termo aqui,
ele é duas vezes esse termo aqui. De maneira que esse termo aqui é meio desse. Então, eu posso dizer aqui que nós temos, ó, H escalar B. Se você quiser fazer aqui, porque você é um chato, só desgraça, e não consegue reconhecer aqui a comutatividade do produto escalar, está aqui, irmão. Tá? Então, ó, isso aqui, H escalar del B del T, que é esse termo bem aqui, você troca por meio desse cara aqui que está mais legal. Então, ó, a mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Só vai trocar aqui, ó, o D pelo E. E aí você vai usar a relação constitutiva no D, tá? E você vai ficar aqui com E escala D e tal, e vai ficar com a mesma coisa, tá? Então eu já vou trocar aqui. Isso aqui é D escala E. Bom, se você não se convenceu, faça. Estou aqui, que nem o meu professor de cálculo 1, cara. Faça ou acredite. Tá? É a mesma coisa, só muda maçã por banana, que nem dá para você dizer, ah, a pessoa não explicou direito. É, mas seu. Tá? Gente, nós chegamos ao final, então, da nossa dedução, tá? Que é a seguinte, ó. Organizando. Vou organizar isso aqui para ficar bonito, ó. Então, isso aqui é menos a potência por unidade de volume, tá? Aí troca o sinal de todos, né? Mas aí eu vou pegar uma DDT aqui, ó. Vou jogar isso aqui para cá. Se você tem a memória boa, você já está reconhecendo isso aqui como energia eletromagnética. Por quê? Porque a soma da energia associada aí à interação elétrica, meio de DE, em um dielétrico, e aqui no meio magnético, que nós provamos as duas. Então, isso aqui, ó, né, chamemos isso aqui de S, que é o vetor de ponte. Isso aqui é a nossa densidade de energia, que é a energia por unidade de volume, e essa jovem aqui é a nossa potência, que é o J escala E. Nossa potência por unidade de volume, tá? É nossa potência por unidade de volume, tá? E nós chegamos na equação que tínhamos apresentado. Aqui, ó. Nós provamos aí, então, que a energia está no campo, por uma equação do tipo continuidade. Vamos analisar alguns casos aqui, só para você dizer que eu não falei das coisas. Então, caso 1. Longe do sistema de corrente. Então, J igual a zero. Uma região onde não haja corrente, tá? Então, não tem esse trabalho aí sendo realizado nessa região. O que que a gente vai ter? Uma equação do tipo continuidade, tá? Uma equação do tipo continuidade para energia associada à radiação e para energia no volume da distribuição, tá? O que que significa isso? Aumentou a energia, é uma derivada positiva. Necessariamente, o divergente tem que ser negativo. Um divergente negativo significa que tem coisa entrando na superfície, como se fosse um ralo. Se a derivada é negativa, significa que a energia está diminuindo. Então tem que estar diminuindo ao longo do tempo. Então tem que estar saindo ao longo do tempo, né? Saindo energia, né? Energia, o vetor de ponte ele tem que ser tal que o fluxo dele seja positivo pela superfície, né? Porque tem sendo energia irradiada para fora.
tá? Tem uma onda carregando essa energia para fora. Se variou a energia aqui no campo eletromagnético, você conserva essa energia, cara. Tá? Se variou a energia aqui diminuindo, é porque essa energia se- saiu junto com uma onda aí, tá? Ela foi carregada por uma onda eletromagnética, tá? Então, assim, gente, isso aqui, essa terceira, como eu falei para vocês, ela está associada ao efeito Joule. Isso aqui é para casos dentro da distribuição, né? Então, caso 2, né? Na distribuição. Então, todo o trabalho realizado, tá? Todo o trabalho realizado que envolva aí o campo eletromagnético, a radiação emitida, a variação da energia, ele está computado, tá? Em forma de calor pelo efeito Joule, tá bom? Caso 3, formulação integral. Então aqui, ó, você pode dizer, ó, tá? Você pode escrever isso aqui como Rové, tá? Enfim, isso aqui é um tipo de energia. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que você pode escrever isso aqui assim, ó, tá? Isso aqui é a energia por unidade de volume integrada no volume. Então, ó, dU menos aqui é uma potência, né? É uma potência por unidade de volume, é a potência. Então, gente, ó, se você estiver longe da distribuição, fica mais fácil de você entender isso. Significa o quê? A variação da energia nessa superfície gaussiana, ela vai ser computada como uma radiação para fora dela, beleza? O aumento vai ser computado como uma radiação incidindo sobre ela. Então, é o seguinte, ó, vou desenhar aqui para você. Pega uma superfície gaussiana esférica aqui, ó. Pegar dois casos aqui. O caso azul está diminuindo, está aumentando, né? E o caso, bora ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu me jogar para cá aqui. Agora, vamos botar um verde aqui, tá? Então, olha o que acontece. Você pega aqui um vetor unitário N, tá? Se você tem uma onda se propagando na direção dessa. Vai ficar igual a minha cara essa onda, mas tudo bem. Tá? Pronto.
E aí, cara, quando é que acaba essa porcaria aqui? Pronto, tá aí. Aí, ó, você vai pegar aqui e vai dizer que ela está se propagando para cá, ó. Vamos dizer que essa propagação seja exatamente na direção do vetor normal, só para facilitar a nossa análise, tá? Pronto, eu vou copiar, eu vou. hum, Vamos supor aqui que ela agora esteja se propagando aqui, ó. É no mesmo ângulo, tá, gente? É aproximadamente o mesmo ângulo. Então, aqui, ó, pronto. Olha aqui, gente, se você for computar, tá? Se ela estiver saindo aqui de dentro se essa onda estiver se propagando de dentro da superfície para fora, olha o que acontece. Esse fluxo ele vai ser positivo. Um fluxo positivo, para ser zerado, ele precisa de uma variação negativa da energia. Então, aqui a energia está diminuindo. Aqui a energia está aumentando. Por quê? Porque esse fluxo ele vai ser negativo. Olha a direção aqui do vetor de propagação da onda e olha a direção a direção da superfície gaussiana. Elas estão opostas, em 180 graus aproximadamente. É porque eu Aqui, ó. Pronto, ajeitar aqui, bem direitinho. Ó. Então, essa onda está se propagando no sentido contrário de entrar aqui na superfície. Então, significa que essa radiação, esse campo que carrega a energia, ele vai aumentar a energia do campo eletromagnético aqui dentro dessa superfície. Beleza, gente? Era isso. Por hoje é só. Um forte abraço a todos e tudo de bom. Semana que vem é a nossa última aula.